Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte, iniciemos com alegria, com muita fé e entusiasmo, a nossa manhã de terça-feira, 2 de maio, mês de Nossa Senhora. Queremos nos colocar diante do Senhor e suplicar-lhe as bênçãos necessárias para que esta nossa semana seja na paz, que possamos produzir frutos sazonados de fé, esperança, caridade, que os negócios, trabalhos, a nossa lida, a nossa luta possa ser confluída conforme a vontade de Deus. Hoje nós lembramos Santo Atanásio, bispo do século IV, doutor da Igreja, que combateu duramente as heresias do seu tempo, as confusões doutrinárias daquela época, sendo muitas vezes incompreendido, expulso e até mesmo exilado por causa das suas posturas intrépidas de defesa da fé cristã, dos dogmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Santo Atanásio interceda por nós, que nestes tempos também vivemos tanta confusão no mundo, nas religiões e também na nossa igreja. Dando sequência às nossas meditações sobre esse belíssimo livro, A Força do Silêncio, do Cardeal Sara, no número 262, ele cita o missal romano do Papa Paulo VI, de 1969. O missal que entra dentro dessa dinâmica da reforma litúrgica pós-Concílio Vaticano II, introduzindo a missa nova no vernáculo. Agora, na nossa Assembleia dos Bispos, que concluiu na semana passada, foi feito o lançamento da 3ª edição desse missal de Paulo VI. Muita gente preocupada que certamente ia estragar tudo ali. Não, a tradução ficou boa, não ficou ruim. Não é a perfeição, porque essa é só no céu. Mas o missal, na sua 3ª edição, está muito bom. Eu conversei com pessoas da minha alta confiança que integraram a equipe desta revisão, dessa tradução, que levou muitos anos. Tem 18 anos que estão trabalhando isso. E com certeza vai nos ajudar. No missal de Paulo VI, é o nosso missal da Missa Nova, o cardeal Sara diz: o silêncio é inicialmente prescrito para a preparação penitencial. Depois de uma breve pausa em silêncio, toda a comunidade se confessa. A seguir, antes da coleta, o sacerdote convida o povo a orar e todos, juntamente com o mesmo sacerdote, se recolhe uns momentos em silêncio para tomarem consciência de que estão na presença de Deus e formularem internamente as suas intenções. Da mesma forma, a liturgia da palavra deve ser celebrada de modo a favorecer a meditação. Deve, por isso, evitar-se completamente qualquer forma de pressa que impeça o recolhimento. Haja nela também breves momentos de silêncio, adaptados à Assembleia reunida, nos quais, com a ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus possa ser interiorizada e se prepare a resposta pela oração. Pode ser oportuno observar esses momentos de silêncio, por exemplo, no início da própria liturgia da palavra, depois da primeira e da segunda leitura e, por fim, após a homilia. Essas indicações aplicam-se também à homilia, que deve ser acolhida e assimilada em um clima de oração. Por fim,
tais conselhos tornam-se uma verdadeira prescrição dirigida aos fiéis quando da oração eucarística, na qual o povo se associa ao sacerdote no silêncio. Então, prezado ouvinte, nós temos aqui, nesse número, alguns indicativos que precisamos tocar neles, sobre eles, para a nossa melhor compreensão da nossa liturgia. O missal romano, ele está recheado destas propostas de pequenos silêncios dentro da liturgia. Aí as pessoas vão dizer, mas isso é um absurdo, porque a gente precisa movimentar a liturgia. É porque nós caímos no vazio. Todos nós, eu, você, todos nós caímos nesse vazio dos últimos 50, 60 anos. Quantas vezes já falei aqui? Às vezes aquela ação de graças depois da comunhão que poderia ser em silêncio, quando a missa é transmitida pelo sistema de comunicação, pode-se fazer o silêncio e com o órgão, mesmo com o violão, pequenos dedilhamentos suaves, baixos, para que as pessoas não fiquem pensando que a rádio saiu fora do ar. Mas numa missa que não é transmitida, vale a pena o silêncio após a comunhão. Esses silêncios que a liturgia prevê são pérolas que nós devemos educar o nosso coração a fazer um bom uso deles. Muitas pessoas às vezes criticavam. O Dom Osto, nosso arcebispo emérito de Goiânia, faz momentos longos de silêncio depois da homilia, ali depois da proclamação do evangelho, ficava um pouquinho antes de começar a homilia. Mas isso é previsto. São silêncios litúrgicos, previstos dentro da liturgia. O problema é que nós não somos catequizados para vivenciarmos adequadamente a liturgia. Por isso essa confusão que nós temos na liturgia. As equipes de celebração não sabem o que é a missa, não sabem o que é o silêncio, a equipe de música, a equipe de leitores, de proclamadores da palavra de Deus, os meninos que ajudam no altar, os acólitos, os coroinhas, e por aí vai. Nós faltamos às vezes o conhecimento da liturgia. E o pior, nós sacerdotes, eu padre, eu sacerdote, às vezes não tenho a devida formação sobre a liturgia ou a devida paciência para celebrar a missa de maneira comedida. A missa, repito, ela não é um show, ela não é para agradar os homens, mas ela é a celebração viva do santo sacrifício do Calvário, que pelas mãos do sacerdote que faz as vezes de Cristo, oferece ao Pai este sacrifício pela santidade do Padre e a santidade do povo de Deus. Na verdade, nós precisamos vencer esse grande desafio e entrarmos numa catequese dos sinais, numa mistagogia. Nós precisamos compreender as grandezas, belezas do missal romano, as orações, os prefácios, enfim, todo esse movimento do rito ou da ritualidade da missa, ele nos ajuda a encontrar no silêncio essa modéstia interior para bem servirmos a Deus com o nosso culto. Nesse sentido, o cardeal Sara, com esse livro, ele está nos educando, nos despertando para valores que nós negligenciamos por falta de conhecimento. E aquela palavra da Sagrada Escritura, meu povo se perde por falta de conhecimento, se aplica muito bem a nós. Então, o que eu digo para você, meu querido irmão sacerdote? Vamos estudar mais a liturgia com o povo. As edições da CNBB agora relançou a introdução geral missal romana e ao lecionário em capa dura, bonito. Um material maravilhoso para a gente estudar.
Nós não estudamos, nós não conhecemos as riquezas da igreja, a gente não ama aquilo que não conhece. Por isso nós fazemos tantas coisas erradas na liturgia, tanta bobagem que acontece na liturgia, porque nós perdemos a grandeza, a profundidade da sacralidade que envolve o rito da liturgia da Santa Missa, e não só da Santa Missa, mas do casamento. Imagina a bagunça que é a celebração de certos casamentos, a celebração do batismo das crianças, a unção dos enfermos, a celebração da penitência. Eu pergunto para você, padre que me escuta, bispo que me escuta, nós rezamos as orações prescritas no ritual, na introdução geral ao ritual da confissão, antes de começarmos a confissão e depois de terminarmos aquele momento? Nem sempre. Nós negligenciamos muito a nossa liturgia. Amanhã a gente continua com esse tema. E agora nós vamos ao versículo bíblico de hoje. A antífona de entrada da Santa Missa, neste dia 2 de maio, nos traz para nós Ezequiel 34:11. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Aqui nós temos uma particularidade que a gente não pode deixar de abordá-la. Nós existimos para sermos pastoreados. Todos nós. E aqui entra a grande responsabilidade nossa de sacerdotes, diáconos, bispos, no pastoreio. Porque nós às vezes não deixamos que Deus nos pastoreie. Nós não deixamos que o magistério da igreja, que a Sagrada Escritura, seja a voz do bom pastor na nossa vida. E assim a gente vai deixando a desejar o nosso ministério. Eu fico muito triste quando encontro leigos, jovens, que estão estudando filosofia católica, que estão estudando teologia, que estudam a vida dos santos, que estudam o latim, o grego. Jovens que hoje sabem mais das coisas do que nós. E a gente briga com eles. Porque a pessoa vai dizer para a gente, padre, não é assim, e a gente quer impor o erro em cima da verdade. Nós precisamos ter espírito de ovelhas. Nós, pastores, precisamos ter espírito de ovelhas. A igreja não é nossa, a liturgia não é nossa, o missal da missa não é nosso. É uma propriedade de Cristo que se faz presente na sua igreja. Vamos aprender isso para que nós possamos ser um povo católico fiel, feliz e com grande capacidade de agradar a Deus. Senhor, sob o olhar dos santos anjos, eu oro pelos sacerdotes, meus irmãos, padres, presbíteros, bispos, nossos diáconos, nossas equipes de celebração, nossos grupos de canto, os ministros da comunhão, os que cuidam da sacristia, enfim, todos que são envolvidos no culto. Dai-nos, Senhor, a mansidão de ovelhas, para ouvir a Tua voz, fazer silêncio dentro de nós e não ferir a dignidade e a santidade da liturgia. Dai-nos, Senhor, um conhecimento católico profundo para amarmos cada vez mais a Tua Santa Igreja. Amém. Pela intercessão de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, seja abençoado o seu dia e sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.